Eu sou Marcelo Nascimento, esse é o Pesqueira Histórica e hoje é dia da gente falar sobre o título Atenas do Sertão, que teria sido dado à pesqueira pelo cardeal Arcoverde. Então a gente vai analisar como se deu isso e o que há de verdade por trás dessa história. Aproveite e se inscreva no canal, deixe um like se você gostar do conteúdo, deixe um comentário. Avalie a possibilidade de você se tornar membro do canal. Se estiver ouvindo pelo podcast, quando você puder, passe pelo YouTube, faça a sua participação e ajude a fortalecer a divulgação da história pesqueirense. Agora vem a vinheta e a gente começa em seguida. Pelo Brandão e a Tinta Linda Santos. Quando a gente pensa no potencial cultural e intelectual de Pesqueira, é comum a gente associá-la ao título Atenas do Sertão. A gente vê muito essa referência em livros, em artigos, mais recentemente na internet, de pessoas, escritores, jornalistas, se referindo à Pesqueira como Atenas do Sertão. E quando se tenta explicar a origem desse título, sempre se fala na autoria do cardeal Arcoverde, que teria sido o cardeal Arcoverde quem deu esse título à pesqueira. Mas é verdade isso, será? E como se deu? Vamos por partes. Primeiro, realmente o cardeal Arcoverde chamou Pesqueira de Atenas do Sertão. O registro mais antigo que a gente encontra disso, por enquanto, pelo menos, é de 1917. Naquele ano, a Arquidiocese de Olinda já tinha decidido que em Pesqueira haveria uma diocese, seria criada ou instalada uma diocese em Pesqueira. O arcebispo da época era Dom Sebastião Leme, e ele veio a Pesqueira pessoalmente para escolher um terreno ou algum prédio já construído, mas que pudesse ser adaptado para ser o novo Palácio Episcopal. Naquele mesmo ano também, em 1917, se formou uma comissão na cidade para tratar desse assunto, do assunto diocese, da instalação, de como aconteceria, onde seria instalada, como seria feita a recepção do bispo que chegaria com a instalação. Havia também comissões que tratavam de assuntos específicos, mas todos girando em torno da instalação da diocese. E essa comissão enviou um telegrama ao cardeal Arcoverde, que enviou também um telegrama, não exatamente em resposta, mas citando o povo pesqueirense, enviou um telegrama a Dom Leme. O telegrama deve ter ido para Recife e de Recife foi enviado para Pesqueira. Como Dom Leme estava na cidade, então fizeram o telegrama chegar até ele. E numa noite, nessa mesma época em que ele estava escolhendo um local para instalar o Palácio do Bispo, ele leu esse telegrama para o pessoal, para parte do pessoal que formava essa comissão. E o texto diz exatamente o seguinte: Pesqueira, Atenas do Sertão, pede a Vossa Excelência o meu intermédio para ser sede da nova diocese, como lembrança à primeira visita do seu preclaro pastor, Arcoverde. Então, como a gente vê, de fato, o cardeal Arcoverde chamou Pesqueira de Atenas do Sertão. Não dá para afirmar que tenha sido ele a criar esse título. Pode ser que alguém já tenha utilizado antes, mas tudo indica, pela tradição. E somando-se a isso, a existência desse telegrama, então a gente supõe, ou tem relativa certeza de que realmente foi o cardeal Arcoverde quem batizou Pesqueira de Atenas do Sertão. Pesqueira já teve outros títulos. Na década de 30 ela era chamada de capital do tomate, porque àquela altura ela era a maior produtora de tomate do país. Depois, e mais recentemente, até recentemente, na verdade, a cidade era chamada de Terra do Doce e da Renda. E mais recentemente ainda de Terra da Renda e da Graça, ou da Graça e da Renda, que acabou abreviada para Terra da Graça. Esses títulos que envolviam a produção de tomate ou a produção de doces, eles caíram em desuso, eles perderam o sentido com o declínio da indústria pesqueirense. Esses títulos têm disso. Quando eles são criados
eles fazem sentido, mas o futuro pode fazer com que esse sentido seja perdido. Foi o que aconteceu. O Terra da Graça é o que perdura, né? Mas também é uma tradição recente de se chamar pesqueira assim. Já o Atenas do Sertão é um título que tem pelo menos mais de 100 anos. Já que em 1917 a gente encontrou um registro inequívoco disso, não é? E até hoje ele é usado. Recentemente, há alguns anos, houve um jornal que fazia alusão a esse título, o jornal Folha da Atenas, que era um jornal muito bem feito, inclusive, eu gostava bastante. Se eu não tiver errado, quem fundou esse jornal foi o professor Tiago Vasconcelos. Foi um dos últimos jornais impressos a existir em Pesqueira. E até hoje, em textos diversos, em livros, artigos, na internet, em redes sociais, a gente percebe pessoas, jornalistas, cronistas, pesqueiristas de forma geral, chamando Pesqueira de Atenas do Sertão. Então, a resposta para a pergunta se foi o cardeal Arcoverde que criou o título de Atenas do Sertão, a gente pode dizer que, com relativa certeza, sim. E se ele não foi o criador do título, foi ele quem começou a embasar essa tradição que dura até hoje. Bom, a gente não sabe por quanto tempo esse título ainda vai durar, mas se depender do pensamento pesqueirista, ele tem tudo para permanecer em uso por muito e muito tempo ainda. Espero que vocês tenham gostado. Vou pedir novamente para você que não é inscrito se inscrever no canal para ajudar a fortalecer esse trabalho de divulgação, deixar um comentário, deixar um like se você gostar do conteúdo. Se estiver ouvindo pelo podcast, passe no YouTube, participe e avalie também a possibilidade de você se tornar membro do canal. Obrigado e até o próximo programa.